Olá pessoal, nós vamos trabalhar hoje com a seleção de um Game Engine. Nós vamos falar sobre quais são as técnicas e quais são as principais características para que nós possamos reconhecer e selecionar um Game Engine. Bom, para a gente conseguir entender bem o que é um Game Engine, a gente tem que entender algumas características do Game Engine em si. O Game Engine é um software projetado para o desenvolvimento de outros softwares. Tá? Ele é um conjunto de bibliotecas, pode ser um conjunto de APIs e pode ser também um software propositalmente criado para facilitar o desenvolvimento. Uma principal característica desse software é a sua camada de abstração, no qual fica independente e fica de fácil uso os requisitos de hardware e os requisitos de software. Dos requisitos de hardware estão, né, a renderização gráfica, o gerenciamento de memória, né, e principalmente a reprodução de som, que pode ser em 2D ou 3D. E na questão do software em si, nós temos a detecção de colisão, que é algorítmico, né? A definição do grafo de cena, né? Quais são os elementos que estão no ambiente 2D ou 3D e desse ambiente, como que ele consegue se combinar entre uma parte e a outra. Também são chamados de características de roles, né? Ou regras, né? Um role game, né? Vamos pegar só sobre, não como um RPG, né? Role playing game, mas um role no contexto de regras de negócio, um business, né? Business roles. Né? O Game Engine também é definido em alguns textos, né? Alguns trabalhos, também são definidos como um middleware gráfico ou graphical middleware, ou na tradução de português de Portugal, motor de jogo. Bom, o uso de um Game Engine, né, permite a redução da complexidade. Complexidade do quê? Complexidade de fazer a abstração do hardware, fazer a detecção de colisão, fazer a combinação entre a multimídia, né, que é som, imagem, animação, e as estruturas de software, ou seja, as regras de programação, as estruturas de programação, as estruturas de dados utilizadas para você fazer o mecanismo funcionar. E essa redução de complexidade impacta diretamente no custo do desenvolvimento do produto. Quando você diminui o custo do desenvolvimento do produto, deixa eu até marcar aqui, que é mais do que importante, o custo é o mais importante que você tem que gravar, né? Nós temos uma seguinte instrução: quanto menos você programar na linguagem, menor é o custo. Por quê? Porque na programação você tem, né? Você tem primeiro o tempo de entendimento do problema, depois você tem a codificação. E aí, por último, você tem os testes dessa codificação. Então, quando você não precisa programar, você diminui esses tempos. Porém, é uma caixa preta. Uma caixa preta é um bloco de caixa preta, você não consegue saber o que tem ali dentro, você apenas utiliza. Em alguns casos, né, principalmente casos onde você tem que tirar o máximo de recurso da máquina, por exemplo, em ambientes, né, ou jogos que você necessita principalmente do 3D, aí você vai ter que tomar um cuidado na sua seleção do Game Engine. Pessoal, então, contextualizando um Game Engine. Primeiramente, biblioteca de renderização não é Game Engine. Tá? Game Engine é um conjunto de outros softwares que, combinados, auxiliam na produção de um game. Uma biblioteca também não é um Game Engine. Uma lib é um conjunto de códigos em linguagem de programação específica que pode ser incorporado ao programa de maneira intrínseca. Essa maneira intrínseca significa o quê?
que as DLLs são incorporados ao seu executável. Então, pode-se levar em consideração que vai aumentar o tamanho do seu software final. E pode ser também um SDK. E SDK não é Game Engine. SDK é um conjunto de ferramentas de código com exemplos de uso, tá? Chamadas e recursos internos, assim como as libs, porém eles não aumentam o tamanho do seu código, do seu executável. A principal vantagem é que você tem um software mais leve. Em contrapartida, você tem que ter um runtime, um conjunto de pacote desse mesmo software para poder funcionar o seu SDK. Né? Por exemplo, o Android SDK, né, para programação para dispositivos móveis na plataforma Android, ele é em linguagem Java, porém ele utiliza um SDK próprio que funciona somente dentro da plataforma Android. Né? Então você pode programar, mas feita a programação só vai funcionar naquelas arquiteturas que possuem o Android runtime para poder executar o seu programa. Bom, tem um termo mais atual também chamado de framework, ou a tradução em português, né, arcabouço. Arcabouço é aquela parte onde você, para construir uma casa, você precisa de um caixote, né, de um arcabouço que suporte toda a estrutura para você poder levantar uma casa. Né? Então essa tem a mesma ideia da engenharia civil. Tá? E os frameworks, eles na verdade são um conjunto, né, de softwares, de bibliotecas, um conjunto de códigos pré-prontos. Tá? Você vai utilizar o framework de maneira que facilite o seu desenvolvimento. Então ele é código. A única diferença é que esse código ele já vem pré-fabricado, ele está pré-pronto para você utilizar. Bom, a grande sacada dele é que, por ele não se trata de um software executável, ele pode ser incorporado a qualquer programa. Professor, mas lá no Unity a gente usa aqueles assets, né? Os assets são frameworks? Não, os assets não são frameworks, tá? Não são. Os assets fazem parte de um framework maior, que é da Unity, framework Unity, né, do UDK. O que são os assets? São pedaços de código, são pedaços de instrução, né, para o computador, de maneira que aquela instrução realiza alguma atividade. Essa instrução pode estar ligada com uma biblioteca, pode estar ligada com outro SDK. Né? Bom, continuando aqui, o framework, ele normalmente ele é implementado em linguagem orientada a objeto. Tá? Então, se você tem alguma dificuldade ainda, né, com linguagem orientada a objeto, vale a pena dar uma revisão, porque são todas classes. Tá? Normalmente os frameworks são, por ser orientado a objeto, então normalmente eles são criados em C++, Java, né, e C#. São as três principais linguagens. Professor, mas eu já vi um framework criado em Delphi, criou em VB. Vai ter, né? Vai ter vários desse tipo. Assim, por exemplo, o GLCN. O GLCN é um framework, tá, para renderização gráfica, baseado em OpenGL, criado para Delphi. É um framework. Ele é totalmente colocado o código dentro do seu programa, né? É um conjunto de bibliotecas que facilitam o desenvolvimento. Por debaixo do GLCN tem o OpenGL. Né? Então tem um arcabouço, né, um framework que fica em cima do OpenGL e que facilita o desenvolvimento em Delphi. Uma outra vantagem do framework é que ele atua onde há funcionalidades em comum para diversas aplicações. Então, o framework, que é
um dos principais estudos da área de games, ou a desenvolvimento de frameworks, ou a melhoria de frameworks, ou teste de frameworks para jogos, nessas três grandes áreas aí, eles podem combinar algumas atividades. E dessas atividades principais, né, funcionam da seguinte forma: precisa ter um domínio da aplicação. Então, por exemplo, o meu framework não vai solucionar todos os meus problemas. O meu framework ele vai solucionar um problema fixo, um problema comum de um jogo. Por exemplo, fazer um jogo em 2D e meio, com aquela visão isomérica, né, ou isométrica. Essa visão isométrica, eu posso utilizar um framework que facilita o desenvolvimento dessa visão isométrica. Ele serve para o meu jogo e para demais outros jogos que venham utilizar o mesmo tipo de visão. Ok? Então, ele facilita o desenvolvimento, mas depende também do gerenciamento de memória que aquela linguagem tem em cima daquele jogo. Então, eu posso utilizar o SDL, por exemplo, a biblioteca SDL, para fazer um framework para desenvolvimento de jogos isométricos, tá? Que é um negócio muito interessante. Por que é interessante esse framework? Porque ele pode ser, né, exportado para Java, pode ser utilizado em Python, pode ser utilizado em Delphi, pode ser utilizado em C#, pode ser utilizado em VB. Tá? Ele pode ser utilizado em várias plataformas de desenvolvimento e várias outras plataformas de aplicação, por exemplo, vários sistemas operacionais. Então, esse conjunto que você pode desenvolver vai facilitar para várias outras pessoas. E essa é a grande sacada dos frameworks. Ele ficar independente da linguagem e ficar independente, né, do sistema operacional. Quando você consegue isso, você tem Então, pessoal, um subsistema de Game Engine vai envolver, né, databases, né, são as bases de dados, mas vamos começar por aqui, ó. Vamos começar por um sistema de gerenciamento de arquivo, que é uma maneira de você combinar, de você poder utilizar os arquivos, sejam eles de configuração, os arquivos INI, os arquivos de mapas, os arquivos de banco de dados, os arquivos de imagem, todos eles têm que ser carregados no sistema. Esse carregamento de arquivos, você precisa ter um conjunto de instruções que facilite isso. Esse conjunto aqui não trabalha sozinho, ele trabalha com esse aqui, ó, que é o conjunto de arquivos de banco de dados, né? O gerenciamento do banco de dados. Banco de dados de quê? Banco de dados de animação, banco de dados de sons, banco de dados de sprites, né? Sejam ele 2D sprites ou 3D como avatares, né? Todos esses são informações importantes para que o seu Game Engine funcione. Esse Game Engine ele precisa desses arquivos, né, desses gerenciamento de arquivos. Por quê? Porque aqui você tem a questão da memória. Você utiliza a memória para cá, você está utilizando um pedacinho do carregamento de arquivos, um pedacinho do gerenciamento de banco de dados. Bom, uma outra coisa importante é qual é o input de dados que você vai estar dando para ele. Você vai dar um input de dados por uma ferramenta de software, né, que utiliza mouse e teclado, de uma maneira. Se você está utilizando uma interface não convencional, por exemplo, com Kinetic, com joystick, com a fala, com alguns elementos, né, que transcendem a interação convencional, você tem que o seu Game Engine tem que suportar isso, né? Então, o seu Game Engine suporta que tipo de input, né? É o mais importante. Se ele não suportar o input do Kinetic, você não vai usar ele, né? Se ele não suportar o input de um joystick, não compensa. Se o seu Game Engine foi feito para uma plataforma, por exemplo, o PS3, né? O PS4, e você tem como input de dados o Sony iMotion, né? Então, como é que você vai utilizar a webcam da Sony? Como é que você vai utilizar o Motion, que é aquele sensorzinho de captura de movimento? Ou se você está programando para o Nintendo Wii, né?
como é que a sua Game Engine vai funcionar para pegar os dados do controle, né, do emote. E uma outra coisa, você vai estar tendo esse output de que maneira? Vai ser um output na tela do seu computador? Vai ser um output na tela de uma televisão? Vai ser o output a partir da visualização em uma plataforma arcade? Vai ser uma visualização em uma plataforma embarcada, né, dentro de um celular, por exemplo, né, você tem que considerar tudo isso, essas regras de visualização. Né, qual é o meu dispositivo? E outra, eu posso ter um simulador que necessariamente não precisa estar sendo visualizado, ele pode estar gravando dados para uma outra ferramenta fazer a leitura. Né? Então eu tenho que considerar como é que vai ser o meu input. Né? Se o meu input vai usar um arquivo de saída ou vai utilizar apenas a minha saída visual. Ou se eu tenho uma outra saída sonora. Né? Tem uma saída sonora, eu tenho uma saída tátil. Né? Alguns dispositivos táteis, né? Por exemplo, o Phantom System, depois vocês vão procurar na internet o Phantom, que é um negócio interessante, são para simuladores excelente, é um dispositivo simulador. Você pode criar um mini Phantom, né? Um dispositivo simulador com um Arduino hoje. E ele tem tanta entrada quanto saída. A saída é importante para você ter o feedback tátil desse dispositivo. E a entrada dele também tem que ser tátil. Né? Voltando aqui, pessoal, nós temos mais um outro elemento para a gente trabalhar dentro dos subsistemas de Game Engines. Nós temos aqui, né, os GUIs. O que são os GUIs? Né? São as Graphical User Interface. São os controles de tela, são os controles de mouse, são os controles que são os botões, os checkbox, os scrollers, né? São os labels. Tá? Como que vai funcionar isso dentro do Game Engine? Você tem que ter um controle desse GUI. Tá? Tem várias bibliotecas que fazem isso. Né? Às vezes a gente, quando está muito acostumado com Unity, a gente nem olha muito para essa parte. Mas é uma parte de entrada de dados importante. Você pode substituir o controle de GUI, tá, por um controle de imagens. Você pode colocar várias imagens associadas a botões, controle de seleção, mas não fica muito legal. Fica uma coisa trivial, simples, é muito mais fácil. Tá? Por isso que muitos games engines não utilizam o GUI System, né? Eles não utilizam porque eles consideram essa parte. Todavia, é uma funcionalidade que a gente não pode deixar de ter dentro do Game Engine. Se ela não funciona igual lá no Delphi, no C Sharp, é um caso. Agora, quando no game a gente precisa pegar os dados, por exemplo, de usuário, quem ganhou, né, a fase, você pode registrar lá, né, ou escolher o tipo de visualização, se você quer full screen ou quer fazer ele 800 por 600, você tem um guide, né, antes de começar o seu jogo, né? E isso impacta também no desempenho da sua ferramenta aí. Se você tem um GUI muito rebuscado, você gastou muita memória para colocar ele em funcionamento. Né? E se você gastou muito de início, você não tem quase nada para utilizar no sistema de renderização. Então, esses dois aqui, ó, são de vias duplas. Se você tem um renderizador que necessita muita qualidade, então você não pode ter um GUI que tenha a mesma qualidade, você tem que ter alguma coisa mais simples. Né? O render também depende direto do conjunto de bibliotecas físicas. E esse aqui eu vou fazer até um marcador maior aqui em vermelho, porque isso aqui, ó,
é o que vai dar um status para o seu jogo. Por quê? Porque você, dentro do conjunto de reconhecimentos físicos, nós temos detecção de colisão, nós temos efeitos de partícula, nós temos, né, deformações, nós temos ecos de eco, né, o próprio eco, não só sonoro, mas sim de movimento físico. Você tem as leis de Newton, você tem, né, que são aquelas leis de ação, força, reação, velocidade. Tudo isso aqui impacta diretamente aqui, ó, no seu renderizador. O seu renderizador vai cumprir apenas a atividade de projetar alguma coisa na tela. Só que ele vai depender de qual conjunto de partículas, qual conjunto de ações físicas que vai ter. Então aqui é algoritmo, aqui é lógica. Né? Aqui é lógica. Assim que for liberado o link, você envia. Tá ok? Essa lógica de programação que você vai utilizar, se for uma lógica para um ambiente 2D, ela é bem simples, mas se você utilizar para um ambiente 3D, aí você tem algumas coisinhas a mais que só a lógica de programação não resolve, tá? Então, para 2D tranquilo. Agora, para 3D, nem pensar nisso aqui. Tá? Você vai ter que utilizar uma biblioteca física, Newton Physics, né? Open Dynamic Engine, Panda Physics, ou até mesmo vários assets que você tem dentro da Unity que fala sobre física, você vai ter que colocar ali. Porém, quanto mais rebuscado esse aqui, menor é o desempenho desse aqui. Ele é inversamente proporcional à renderização. Bom, uma outra coisa que é importante para você ver no seu Game Engine é o conjunto de bibliotecas de som. Você está trabalhando com um game e esse game você quer dar um desempenho, né, ou quer dar uma sensação que ele está em 3 dimensões. Então, para você perceber, por exemplo, vamos pegar lá o Counter-Strike, né, que ele é excelente de exemplo. Quando você está lá passeando no ambiente, né, tá fazendo uma exploração naquele ambiente, e você escuta o barulho de passos, você está escutando a partir, né, de um movimento de um avatar externo que simula o som tridimensional. E aí você sabe se ele está perto, se está longe, né? E isso aí, essa biblioteca, quem cuida dessa biblioteca tem que ser, né, tem que estar preparado para poder trabalhar com a dinâmica do som, né? A dinâmica do som é diferente da dinâmica da física, tá? Utiliza muitos conceitos da física, da matéria física em si, né? Das leis de Newton, da ação, da reação, porém é uma biblioteca à parte, né? É um conjunto de instruções que você tem que considerar à parte para o seu Game Engine poder funcionar. Não quer dizer que obrigatoriamente o Game Engine tem que ter todos esses subsistemas, mas você tem que prever se o seu jogo vai conter tudo isso. Por isso que é importante, né, a matéria anterior. Vocês lembram lá na matéria, né, de modelagem de jogos a partir da UML, com o professor José Augusto Fabre, que ele tocou sobre esses modelos do que você tem que fazer antes. O modelo o que eu quero, como que eu quero que comporte o meu software antes da gente fazer o software, né? Bom, e uma outra coisa que as Game Engines estão vindo, e estão vindo cada vez mais forte, é sobre, né, o conjunto de inteligência artificial aplicada. Né? A AI ou IA, né? Eu faço um parêntese aqui, porque eu defendo que, na verdade, não é IA, não é artificial, é computacional. A inteligência computacional é diferente da inteligência artificial, não só pelo seu conceito. A inteligência artificial é uma inteligência, uma tomada de decisão totalmente baseada, né, em dados,
né? Mas ela é simulada ao que nós temos. E já a inteligência computacional, ele é um conjunto de algoritmos para otimização. No caso dos game engine, dos games, nós temos sempre otimização. Otimização do quê? Né? Bom, nós temos otimização, vocês vão ver depois lá, com caminho de busca. Nós temos otimização para a utilização das variáveis. Nós temos uma otimização do mecanismo de renderização. Nós temos uma otimização dos mecanismos físicos. Tá? E nós temos principalmente a otimização do gerenciamento dos objetos de tela. Então, nós falamos mais de otimização do que de pensamento. Né? O pensamento aqui é deixado em segundo caso. Né? Uma outra coisa que nós temos na IA, nós temos os algoritmos de pathfinding. Né? Os algoritmos de pathfinding, os algoritmos de busca, eles são importantes. Por quê? Porque ele dá um quesito para o nosso jogo de competitividade. Lembra lá do Half-Life que tinha lá os bots? Né? Os bots, eles são extremamente utilizados, né? Os robots ou os booters, né? Eles são utilizados para poder dar um conjunto de cooperação coletiva, né? Ou que você está jogando e tem alguns parceiros que trabalham cooperando com você, ou você tem alguns inimigos, né, que trabalham contra você. A bateria aqui está arriando, coloquei aqui. Vamos lá. E uma coisa que quando a gente pensa em cooperação, a gente pensa em comunicação de dados. Então, a comunicação de dados, ou network, é também um subsistema do seu game engine. Esse network, tá? Ele é um módulo que funciona em separado do seu game engine. Ele pode ser funcionado numa arquitetura TCP, né? TCP/IP. Ele pode ser funcional numa arquitetura UDP, né? Só lembrando, na arquitetura TCP você tem a garantia da informação transmitir de um ponto a outro, um peer-to-peer, se garante que a informação vá, porém é uma informação mais lenta. A UDP é um protocolo de rede, é um protocolo onde você não garante o envio e o recebimento, porém é um protocolo muito mais rápido. Aí nós vamos ter algumas vantagens e desvantagens. Né? Se você tem o TCP, né, utilizado, você tem uma linguagem de programação mais fácil de acessar. Você pode utilizar via socket, você pode utilizar via Corba, né? Você pode utilizar via web, né, um serviço web. Você pode utilizar várias outras técnicas de programação. Já quando você utiliza um protocolo UDP, você só pode programar nativamente o seu mecanismo de networking. Então, alguns game engines não implementam serviço de UDP. Tá? Implementa só o serviço de TCP/IP. Então, para ficar mais fácil o desenvolvimento da sua aplicação. Então, pessoal, de maneira a exemplificar as características que vocês vão procurar na sua seleção, você tem que lembrar que a sua aplicação, essa aqui, ó, ela vai estar ligada ao seu Game Engine e o seu Game Engine está associado a um sistema operacional. Esse sistema operacional usufrui de uma arquitetura gráfica de hardware. E essa arquitetura gráfica de hardware é dividida em duas aplicações, tá? Dois momentos, duas maneiras de você enxergar essas aplicações gráficas. Você pode enxergar ela em alto nível, como a DirectX, como a Word, como Panda 3D, ou você fazer ela extremamente baixo nível. Low Level API. Se você pegar uma API de renderização gráfica de baixo nível, é porque você quer muito desempenho. E desempenho tem um custo computacional maior. Então, se você quer um desempenho de visualização, é um tipo de engine que você vai ter que trabalhar, e vou recomendar que vocês não façam em Unity
Unity, não façam em Unreal, façam diretamente em Ogre, façam diretamente em OpenGL, em DirectX, em Mental, né? Façam em APIs que deem esse suporte. Agora, se você vai trabalhar em alto nível, você vai construir um jogo para que não tenha tanta simulação gráfica, que não tenha tanta física, que tenha o básico do básico, simples, você pode utilizar uma API mais de alto nível, que facilita a programação e diminui o tempo de desenvolvimento. Bom, voltando então às principais funcionalidades, segundo o Blow, desde 2004 vai trabalhar isso, né? E trabalha isso muito bem. Bom, voltando lá às principais funcionalidades do seu Game Engine que você tem que procurar é abstração e gerenciamento do seu recurso de hardware e software. Uma coisa que é importantíssima aqui é o editor de cenário. O Unity, Unreal traz isso muito bem. Né? Na verdade, ele é um editor de cenário que foi caracterizando com uma facilidade de programação de software. Né? Mas algumas plataformas que necessitam de melhor desempenho, você não vai conseguir fazer com o Unity. Né? Você vai precisar de algumas coisas mais rebuscadas, mais de baixo nível. Aí pode entrar Unreal, pode utilizar o Panda 3D, né, que faz isso muito, muito melhor. Né? Bom, na minha opinião, como engenheiro de produção gráfica, né? Então eu quero que vocês entendam que eu não estou desmerecendo o Unity de maneira nenhuma, nem desmerecendo o Unreal, né? Mas você vai precisar às vezes de uma aplicação que tenha um desempenho muito maior na parte gráfica. E aí essas ferramentas facilitam o desenvolvimento, mas deixam a desejar na questão de desempenho gráfico. Tá? O pipeline gráfico deles é um pouquinho mais devagar devido às suas características. Né? Uma outra funcionalidade que é importante quando você vai escolher a sua biblioteca gráfica, né, o seu Game Engine, é a renderização gráfica, seja ela em 2D ou 3D. Tá? E nisso eu faço um grande parênteses aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Quando a gente escolhe uma biblioteca 2D, vamos falar 2D primeiro. O 2D importa para nós um negócio chamado interação WIMP. Tá? WIMP é Windows, Icons, Menus e Pointers. Tá? Esse conjunto aqui de ícones, menus e ponteiros é de grande valia para o 2D. Ele depende desse tipo de interação. Tá? Já o 3D já não depende tanto desse modelo IMP. Tá? Porque o modelo IMP obrigatoriamente diz que ele é 2D. Tá? Ele vai sempre trabalhar em 2D porque a sua tela é 2D. A sua tela vai trabalhar em X e Y. Ah, mas como é que eu coloco lá o 3D? Eu faço 3D em OpenGL, 3D em DirectX. Você faz, mas é uma adaptação que é utilizado no controle do mouse, no controle da câmera, né? E a câmera vai funcionar sempre em 2D. Não tem outra perspectiva que você vai olhar a câmera. Aliás, tudo da computação gráfica é perspectiva, né? Você está olhando e você traduz aquela perspectiva 2D para 3D, né? Ou para 4D, coloca a função de tempo ainda, né? Então, quando você escolhe um Game Engine pensando no seu tipo de projeto, você tem que considerar que é um projeto 2D ou 3D. Tá? Detecção de colisão e física aplicada de jogos. Nessa física, você vai ter que escolher, né, qual biblioteca fica mais clara, mais fácil para você poder atribuir as suas funções dentro do seu jogo. Por exemplo, vamos pegar aqui o Game Maker. Game Maker ele é uma excelente Game Engine. Game Maker e Construct. O Construct ele tem as suas vantagens porque é basicamente um software aberto, né? O Game Maker até parece que são 5 rooms, você pode utilizar livremente, né? 5 fases do seu jogo. Mas quando você coloca física,
Por exemplo, vai colocar lá uma chuva no meio do seu jogo, né? Vai colocar uma névoa, que é um shader, né? Que é um modelo de visualização com nuvens, né? Você vai colocar, por exemplo, um elemento de efeito de partícula, por exemplo, vai atirar, né? Aí tem o efeito do boom, né? Aquele, né? É, da espingarda atirando, né? Todos aqueles efeitos, né? O Game Maker e o Construct faz. Entretanto, o Construct tem uma biblioteca própria de gerenciamento físico. E já o Game Maker, se não me engano, até a versão 8, eu tenho que dar uma olhada nessa nova versão agora, que é de 2014, mas a versão 8 do Game Maker, ele utilizava o Open Dynamic Engine, né, o ODD, para física. E o ODD ele é um pouquinho mais lento. É bem pouca diferença, porém, né, se você precisar de muita ação, você não vai poder utilizar todo esse conjunto de física, porque vai ficar mais lento o seu jogo. Né? E uma coisa que é interessante. Que tipo de arquivo o seu Game Engine suporta? Esses dias eu estava conversando com meus alunos aqui da computação gráfica e nós estávamos tentando fazer um carregamento de de arquivos no formato RAW, né? O que é um formato RAW? Vou colocar aqui, ó, RAW. Você só utiliza esse arquivo aqui, arquivos RAW, quando você vai pegar o dado bruto de alguma coisa. No caso de nós para jogos, nós não vamos utilizar arquivos RAW, nós vamos utilizar arquivos JPG, GIF, PNG. Quando é que nós vamos utilizar arquivos RAW? Né? Quando você for fazer um simulador. Aí você vai precisar desses arquivos RAW. Tá? Por que o simulador? Porque o simulador ele pode utilizar, na verdade ele deve utilizar arquivos em formato bruto, né? Que está antes do BMP. Tá? O BMP já é a tradução do arquivo RAW para um mapa de bits. O arquivo RAW é um bit puro. Basicamente é bit puro, é uma stream de bits. E essa stream de bits ele vai ser maior, menor, vai ser de facilidade ou não, dependendo de como é que você vai mostrar essa imagem. Se essa imagem que você vai estar utilizando, por exemplo, você pega lá um simulador, né? Vamos pegar um simulador médico, tá? Vamos pegar um simulador médico e esse simulador médico ele vai simular, por exemplo, uma operação das amígdalas, tá? Vamos pegar uma operação, a amígdalas ficou muito fácil. Vamos pegar uma operação cardíaca, né? Uma operação cardíaca ou uma operação cerebral, né? Se fosse possível troca de cérebro, a gente até que fazia, né? Mas acho que ninguém ia querer o meu, mas tudo bem, né? Fígado eu tenho certeza que ninguém vai querer, mas vamos pensar que vamos pensar aqui que seja possível fazer a troca do cérebro, né? O cérebro ele é uma estrutura, né? O cérebro, o coração, o transplante de coração, voltando mais sério aqui, é uma estrutura que tem que ser bem treinada, bem analisada. Então a gente cria os simuladores e esses simuladores pegam informações de dispositivos, né, do tipo de ressonâncias magnéticas, pegam dispositivos de raio-x, pegam dispositivos de ultrassom, né, principalmente os ultrassons 4D, né, que são o formato, né, o 3D e depois em função do tempo, né? Então, todos esses dispositivos médicos, eles exportam seus dados em formato RAW. Eles não tratam esses dados, quem trata é a biblioteca de visualização, né? Eles simplesmente pegam o conjunto de bits e deixam lá para uma outra interface de software ler. Então, esses tipos de simuladores, né, têm dificuldade em fazer essa leitura de formato RAW. Aí o que nós fizemos aqui na nossa turma de computação gráfica? Nós tentamos criar uma API, né? Uma API simples para tentar ler o RAW e ele gerar a imagem, né, em bitmap, JPG e PNG. Bom, vamos lá. De bitmap,
né, de RAW para bitmap, é mais tranquilo, a gente conseguiu fazer numa boa. Porque a gente traduziu uma imagem em preto e branco numa outra imagem, um mapa de bits em preto e branco. Beleza, no JPG, tranquilo, conseguimos pegar um arquivo preto e branco e traduzir em preto e branco. Mas do PNG nós não conseguimos. Por quê? Porque o RAW não traz transparência. E o PNG tem um formato de transparência, tem um alfa ali dentro, né? O canal alfa, que nós não conseguimos. Então nós estamos trabalhando nessa API para facilitar esse desenvolvimento. Onde é que vai ser utilizado? Ele pode utilizar, como é uma DLL, pode ser utilizado em qualquer outro software, né? Desde que tenha como padrão de entrada um RAW e o padrão de saída vai ser um PNG. Né? Tem as suas vantagens e desvantagens. Então, quando você vai pensar na sua Game Engine, que tipo de modelo que você está utilizando, tipo de arquivo, textura que você está utilizando. Ele é possível carregar que tipo? Eu posso pegar lá um arquivo MDL, né? MDL, né? Que é um arquivo muito conhecido que já vem, né? Foi difundido pela ID Software, né? Para que é um arquivo de animação dentro de um modelo 3D, né? MD2, MD3, né? São arquivos de animação. A diferença do MD2 para o MD3, né? Além da animação, você tem um som que você pode incorporar ao modelo. Sistemas de partículas, como eu falei, inteligência artificial. Isso aqui é interessante, ó. Deixa eu até marcar em vermelho aqui. O seu Game Engine produz informação multiplayer, né? Você tem que pensar nisso. Existem vários modelos de programação multiplayer e um desses modelos, né, que vocês vão aprender aqui no nosso curso, vamos trabalhar um pouquinho no nosso curso. E, bom, eu não vou entrar muito detalhe agora, porque mais para frente vocês vão trabalhar no final desse ano de 2015, né? Agora nós estamos terminando 2014, vamos brincar com isso em 2015. Bom, agora vamos falar de algumas características de importância para a área de renderização. Tá? Algumas APIs gráficas, seja 2D ou 3D. Aqui eu separei apenas as principais em 3D. Começamos, obviamente, com a mais popular de todas, multiplataforma, que é a OpenGL. Vocês já viram na introdução à computação gráfica, vocês já trabalharam um pouquinho com ela, tá? Então, a OpenGL, ela facilita muito o desenvolvimento, né? Porque é uma API de renderização. Junto com a OpenGL, em plataformas Windows, você pode utilizar a DirectX. Tá? Apesar de que a DirectX está cada vez ficando um pouquinho mais decaída, eles tentaram fazer com o tal do XNA, né? Apareceu um tempinho o XNA aí como uma plataforma de facilidade de desenvolvimento de games, né? Uma abstração maior que o DirectX, né? Em 95 para 97, né? De 95 a 97 começou uma onda chamada Direct 3D para facilitar o desenvolvimento de aplicações tridimensionais, só que mesmo assim não alavancou. Não alavancou e o DirectX hoje é utilizado como a segunda linha dos jogos, né? Em simuladores, como simuladores são plataformas fechadas, eles não utilizam o Windows, né? O Windows é em último nível de sistema operacional que é utilizado. Normalmente, você pega um simulador hoje de boa qualidade, ele tá embarcado dentro de um Raspberry Pi, ele está embarcado diretamente num conjunto um conjunto de um microprocessador bem mais leve, né? Podemos pensar lá num microprocessador do tipo Arduino. Então um DirectX não cabe hoje, né, dentro dessas máquinas, não tem como ele funcionar, somente com você ter um sistema operacional. Além disso, né, além dessas duas, nós vamos encontrar algumas ferramentas como essa aqui, ó, a Mental. Essa Mental aqui é uma proposta muito boa da AMD, que a meu ver, ela tem a condição de ficar acima do DirectX e competir direto com o OpenGL. Por quê? Porque a empresa
que desenvolve os processadores AMD, o pessoal fala que é processador segunda linha e tal, que o negócio é Intel. Porém, eles estão utilizando essas análises, né, o sistema operacional Windows, né? Então, é claro que a Intel tem muito interesse, a Microsoft tem muito interesse, porque tem parte na Intel. Então, é claro que vai ser menor, né, o desempenho. Agora, se você pegar um sistema já Ubuntu que está livre dessas competições aí e implantar dentro de um Core i5 ou num MDX5, por exemplo, né, que são multiprocessados, uma plataforma aí de preços equivalentes, né, mais ou menos uns R$ 1.500 a R$ 1.800, você compra uma máquina dessa. E se você colocar um Mental no lugar do OpenGL DirectX, você tem um desempenho melhor. Por incrível que pareça, tem um desempenho melhor. E quem é que usa a AMD como seus processadores, né? Olha, quem usa a AMD é a Sony. A Sony usa a AMD, né? Mas onde é que está a Sony? Está dentro do PlayStation, tá? Tem lá um processador, né? Baseado, não tem um processador Intel, tem um processador Sony, um processador AMD. Mas em que outros tipos eu posso colocar o AMD? Bom, a AMD não é que ele é apenas barato. Ele não é barato, ele tem alguma arquitetura diferente do Intel, tá? E isso você tem que... como é que você percebe quando tem um processador Intel e tem um processador AMD? Você vai perceber porque a AMD ele tem um resfriamento, né? A arquitetura de resfriamento do processador é diferente, entendeu? A Intel trabalha com resfriamento, né, sem dissipação. A AMD trabalha com um resfriamento por dissipação de calor. Então, não é que o AMD, por exemplo, pega lá o Asus, né, o notebook Asus, ele esquenta mais, é que a dissipação dele é melhor. E a gente percebe. Só que não é só um problema da dissipação do calor do processador, mas sim por toda a placa. Toda a placa, placa-mãe tem que ser dissipada. Então, às vezes, existem erros de projeto. O cara pensou só no processador, esqueceu que a BGA, que fornece, né, a interface de vídeo, também tem que ser resfriada, né? E são erros de projeto e a cada ano eles estão melhorando. Uma outra coisa, esse aqui eu vou colocar em vermelho a partir daquilo que eu acho que é mais importante. A Cairo Graphics é uma empresa que desenvolve sistemas arcade, tá? E a Cairo Graphics, tá? Ela tem algumas características importantes, principalmente no desenvolvimento da API Cairo, né? Para dispositivos embarcados. Então você pode utilizar você pode criar uma engine, né? Não tem muitas engines, não tem muitos game engines para Cairo. E qual que é a vantagem do Cairo? Ele funciona para essa aqui, funciona para essa aqui, funciona para essa aqui. Ele pode combinar as três APIs além das suas funcionalidades internas. O Word 3D, esse aqui é utilizado para games. Por quê? Porque ele tem um negócio chamado grafo de cena. Grafo de cena. E esse grafo de cena, que esses aqui não tem, esse aqui tem um grafo de cena em D3D, tá? D3D, esse grafo de cena funciona, tá? Em D3D, que sem isso a funcionalidade 3D não teria nada, né? O Glide, muito conhecido em jogos para Unix, tá? Em simuladores que utilizam a plataforma Unix e Raspberry Pi, tá?
tem as suas vantagens e a sua principal desvantagem é o processamento gráfico, mas funciona. Né? Ele é mais lento, mas funciona. Em 2001 foi criado o Crystal Space. O Crystal Space é uma API gráfica. Além de ser uma API gráfica, ele é um framework de desenvolvimento, tá, de ambientes tridimensionais. O foco do Crystal Space é simulador. Então ele tem um conjunto de instruções para pegar dispositivos não convencionais muito maior, tá? E muito mais fácil de utilizar. Tá? Então você vai pegar aí, vamos pensar que você quer fazer um simulador de remo, entendeu? E esse simulador de remo vem com uma entrada de dados via porta paralela. O Crystal Space já tem as bibliotecas para trabalhar com porta paralela. Você tem um simulador de cirurgia e utiliza um dispositivo Phantom. Né? O Phantom trabalha na USB, só que na USB padrão, aquela padrão 2, aquela que trafega 32 bits por segundo, por ciclo, alguma coisa assim. Então esse tipo de USB, tá? Que agora os computadores têm USB 2, 3 e tal, mas até um pouco tempo atrás não tinha, né? Então o Crystal Space era a única ferramenta que trabalhava. As outras simulavam e pegava apenas um pouco desses dados, né? Então a Crystal Space está aí por causa dessa facilidade de conexão com outros dispositivos. Tem uma que começou como uma brincadeira, tá? Começou com uma brincadeira no final de 2008, tá? No final de 2008, após a conclusão do filme, perdão, 2004, que foi do Monstros S.A., não foi 2008, foi 2004. Após o Monstros S.A., o RenderMan, né, que é um mecanismo de renderização da Pixar, tá, foi incorporado ao Blender, foi incorporado ao Maya, é um código livre, E aí o que acontece? A gente sabe que, por exemplo, né, a Disney, né, quando lança um filme, ela faz algumas melhorias, né, nas suas máquinas, nos seus algoritmos de desempenho, porque cada filme tem principalmente de animação, tem alguma característica a mais, né? Tem uma característica de interação, uma física diferente, não é apenas a modelagem a modelagem da animação, mas sim um conjunto de estruturas que fazem aquela animação parecer mais real. Então eles se incorporam ao Panda 3D, tá? Falou em qualquer animação da Disney, filme da Disney, você vai falar em Panda 3D. Se você vai utilizar alguma animação que já vem pré-definida no formato da Pixar, tá? A Pixar, nisso nós temos lá Toy Story, nós temos Monstros S.A., nós temos Procurando Nemo, todos eles utilizam um mecanismo de renderização diferente. E esse mecanismo de renderização, né, para a plataforma Amiga, para a plataforma Mac, para a plataforma Solaris, eles são feitos em OpenGL. Porém, o OpenGL tem algumas dificuldades, principalmente de programação, principalmente de encontrar subsídios para que você consiga fazer alguns efeitos diferentes, principalmente os efeitos de sombras com múltiplas luzes, tá? Efeito de sombra com múltiplas luzes, fazer em OpenGL é mais ou menos uns 20 dias de trabalho e não fica legal. Quando você utiliza o RenderMan, ele já trabalha com esse conceito de múltiplas fontes de luz. Tá? É o principal conceito que ele trabalha. Então, se você tiver na sua seleção de ferramentas para o Game Engine e for importante a múltipla seleção de luzes, né, a escolha natural vai ser o RenderMan. Agora vamos falar de algumas características que têm relevância quando você for trabalhar com o seu Game Engine, pensando na possibilidade de você realmente executar a história pelo Game Design, né?
e as características de suporte ao idioma, né? Quando a gente vai pensar na produção do game design, tem que pensar que aquela game engine tem condição de implementar a história? Será que os arquivos de sons, efeitos, música, o terreno utilizado, as construções virtuais, as modelagens 2D ou 3D utilizadas conseguem ser incorporadas àquele game engine? O idioma, você está fazendo um game para o público em português, tudo bem? Porém, pela nossa universalização, nós temos que pensar que o jogo tem que possuir, né, características que falem outras línguas. E outras línguas eu coloco aí o chinês como uma das línguas muito importantes e o tailandês, que são altos países, né, tanto a Tailândia quanto a China são países que consomem jogos. Então a gente tem que pensar que será que é possível fazer uma portabilização do idioma, não só das vozes ou dos textos dos personagens, mas sim da interface como um todo? E se, e por acaso, né, vou até marcar aqui, vou marcar de outra cor aqui, peraí. Como é que funciona o suporte ao seu game engine, a documentação? A documentação dela é realizada de que maneira? Tem ajuda online? Tem alguma coisa que você possa recorrer, site, fóruns, alguma coisa assim? Tem debug, o debug dela é fácil, você consegue encontrar as alterações das variáveis, você consegue testar, debugar, vamos falar mais ou menos, fazer o teste de código, né, o teste das ações nessa Game Engine. E outra, em momento de release, o que é que você vai produzir no final? Ele tem suporte, por exemplo, eu estou produzindo isso para Windows 98, estou produzindo para Ubuntu, estou produzindo para Android, estou usando o Windows 8. O meu release funciona realmente nessas plataformas? Né? São quesitos de suma importância para a gente poder caracterizar o nosso projeto de game. Nossa, essa última aqui ficou horrível. Já agora, as características de licenciamento são importantes para que depois você consiga vender o seu produto, né? Você está utilizando um Game Engine e esse Game Engine você tem que ser licenciado. Bom, você pode utilizar um Unreal, né, para uma licença acadêmica, pode utilizar o Unity como licença acadêmica, pode utilizar o Ogre como licença acadêmica, mas na hora que você for colocar para vender ou colocar um embutido dentro de um simulador, dentro de um objeto como, por exemplo, um arcade, você vai ter que trabalhar com as licenças do seu produto. Então, o licenciamento de produto é importante, tem vários tipos de licença, né? Desde as GPLs, licenças proprietárias, licenças de distribuição, que vale a pena você dar uma olhadinha, tá? E os contratos de licença, não é o objetivo da nossa aula falar sobre os contratos de licença, mas depois eu recomendo que vocês acessem, tá? Acessem e o link aqui, deixa eu marcar aqui o link, tá? Acesso o contrato de direito, contratos de direitos autorais, tá? Então, é uma informação interessante que está lá no Wikipedia, tá? Muito interessante para vocês poderem definir quais são os tipos de licença que vocês vão estar utilizando. Bom, animações. Nós temos algumas game engines que têm dificuldade em trabalhar alguns tipos de animação, principalmente quando nós falamos de morphing. O que é o morphing? Tá? Morphing é a mudança do estado do conjunto de malhas ou meshes, tá? Que é utilizado dentro dos jogos 3D. Você pode utilizar jogos e simuladores. Você pode utilizar o morphing,
né, para alterar a estrutura física. Você pode utilizar o morphing para remodelar o seu avatar. Você pode utilizar o morphing com N situações no qual você precisa ter uma mudança de estado do seu objeto 3D. Tá? Algumas outras características que a gente tem que tomar cuidado é sobre o conceito de cinemática inversa. O que é cinemática e depois o que é cinemática inversa. A cinemática é o que faz movimentos dos corpos. A cinemática inversa é a partir de um modelo matemático obtido a partir de um conjunto de pontos pré-definidos, você conseguir representar o mesmo modelo, né, de andar, de caminhar, de correr, que existem dentro dos universos virtuais, dentro dos seus avatares. A cinemática inversa facilita, né, porque é um conjunto de mecanismos físicos que são incorporados às animações. Porém, essa cinemática ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita com uma biblioteca física e pode ser feita com keyframes. Tá? Os keyframes aqui, os keyframes são importantes para isso. Bom, nisso nós vamos ter algumas características de outras ferramentas que vão exportar esses tipos de animação, tá, para o nosso projeto, no nosso Game Engine. Por exemplo, pegar lá, vou utilizar o Maya. Né? O Maya, vocês já pegaram no início do nosso curso, ele é um dos melhores modeladores 3D e contém diversas ferramentas, né? Tanto de cinemática inversa, esqueletos, exporta para diversos modelos de objetos tridimensionais. E você pode utilizar ferramentas livres, como o Blender, pode utilizar o K3D, que são compositores de animação também, baseados ou em keyframes ou em esqueletos. E tem alguns produtos que conseguem fazer essa importação. Por exemplo, o Unreal consegue importar direto do Maya. O Unity, você tem que gerar um arquivo OBJ, um arquivo 3ds, né, pelo 3D Studio, um arquivo ASM, né, que é um arquivo assemblado. Se você pegar um XNA, por exemplo, o XNA tem uma característica de importação somente em padrão Microsoft. Então você tem que ter ou em formato X, que é do DirectX, ou em formato do objeto, né? Você tem que associar a uma outra biblioteca ao seu projeto dentro do XNA. Por exemplo, a MDL dentro do XNA, você tem que trazer o MDL SDK para poder fazer a incorporação correta nessa biblioteca gráfica, né, da Microsoft. Bom, vamos falar agora sobre a inteligência artificial aplicada. Eu vou escolher a minha ferramenta também mediante ao conjunto de objetos que eu consigo associar sobre a inteligência computacional que eu tenho. Bom, então eu vou pensar primeiro, se eu estou trabalhando com personagens que possuem, né, comportamentos semelhantes ao nosso, ou se eu tenho um comportamento dito derby, né, ou simplesmente comportamento idiota, dumb, né, jump. Um comportamento que eu quero, quanto mais próximo do ser humano, um comportamento mais próximo do nosso, maior vai ser o conjunto de inteligência computacional que eu vou estar utilizando. Seja ele em máquinas de estado, para saber onde inicia, onde termina cada das ações, tipo correr, caminhar, atacar, fugir. Vou ter que criar esse conjunto aí de máquina de estado. Eu posso fazer também por pathfinding, né? Pode apenas mudar o objeto da onde ele se encontra, do estado da interface do estado X para o estado Y na minha interface. E se for pensar em comportamento, hoje o que está mais atual hoje é chamado de line of sight. O que é isso? O line of sight é ao pé da letra, né, é linha de visualização.
Mas o que quer dizer isso? Imagine que você tem um conjunto de bots, né, de bots, né, que estão programados na sua game engine. E esses bots, eles vão atrás sempre do herói, sempre de você que está lá jogando. Só que aí você pode programar ele pela seguinte estrutura. Será que naquele exato momento aquele bot X consegue enxergar ou está no campo de visão o avatar do mocinho, o avatar do herói? Se está, ele tem que correr até o mocinho. Se não está, ele tem que fazer uma formação, tá? Para sair da situação onde ele está, o bot, né? Onde é que ele está, e procurar uma visualização baseada em alguns algoritmos chamados de inteligência coletiva, né? Inteligência swarm inteligência, inteligência baseada em enxames, né? Que nada mais é do que a aglomeração, né, de bots em alguns pontos, tá? Mas sempre pensando na linha de visão, né, na line of sight. E esses bots eles podem trabalhar em formação, eles agrupam em um certo ponto e esse ponto contém uma visão maior, né? Tem uma visão da onde está, combina o ângulo de visão de cada um dos bots para gerar uma informação de onde está o meu herói. Ou ele trabalha com formação de times, que eles são bots independentes, porém transmitem informação entre os pares, tá? Essa aqui de times, tá? Esse aqui, que para quem vai trabalhar aí com inteligência artificial, como ferramentas, com frameworks, é uma coisa muito interessante, muito fácil de você fazer, tá? Exemplos que você pode procurar isso, tá? De times e formação é no Age of Empires, tá? Eles trabalham muito essa questão, né, de formação, de agrupamento, mas ainda não está inteligência artificial, tá? Não está inteligência computacional, perdão. Ele está simplesmente na questão de agrupamento, é cluster. Já a função de teams, né, os times de grupos em inteligência computacional é um outro conceito, e depois vocês vão dar uma estudada melhor lá em IA. A nossa Game Engine tem que ter um certo processamento, tem que ter um desempenho bom, tem que ter uma capacidade de computacional gráfica, independente se ele vai ser no Intel, se vai ser processado no Intel, se vai ser processado no AMD, se vai ser processado no CUDA, ele tem que ter desempenho de acordo com a realidade que se deseja criar para aquele jogo. Se for um desempenho baseado em apenas uma plataforma desktop, então você pode utilizar o frames per second. Está sozinho, então estou só numa máquina, eu vou ver apenas os frames por segundo, né? O FPS que aquela máquina consegue trabalhar, né? Porém, eu posso ter, né, diferenças entre polígonos de textura, que pode atrapalhar o desempenho, e o número de objetos por cena gráfica, que também diminui o desempenho. Além desses objetos, além desses polígonos, né, que é importante, eu vou contar um caso para vocês. A gente estava desenvolvendo aqui uma simulação com Construct, né, uma simulação para formação de times, e aí nós começamos a carregar alguns objetos com uma estrutura do MDL. Né? Já tem várias, pegamos lá do Half-Life os objetos MDL, carregamos via o Construct, né, Construct 3D, e colocamos lá dentro e começamos a trabalhar. Né? Enquanto estava somente um objeto, perfeito, colocamos 2, foi tranquilo. Quando começamos a colocar 10 objetos, o Construct não conseguiu processar. E aquilo começou a dar um desespero na gente, porque o projeto tinha que ser entregue, né? A gente tinha um prazo para concluir o projeto e para testar se o nosso algoritmo de formação de times era possível. Chegamos à conclusão, né, a equipe de programação,
né, que aquele grupo não dá para fazer com construct. Tivemos que utilizar outra ferramenta de mais baixo nível para poder desenvolver, né, para desenvolver o algoritmo em si, porque a nossa ideia era apenas o algoritmo. Aí nós ficamos na época, isso aí era 2011 para 2012, nós começamos a pensar em algumas ferramentas. E uma das ferramentas que promoveu um grande grupo de incorporação de volumes, de malhas a baixo custo para nós, que a gente não podia comprar a Unreal. Tínhamos que optar ou pelo Ogre ou pela Irlit, que são plataformas livres. Optamos primeiro pelo Ogre. E o Ogre deu um show, né, que tem um conjunto aí na nossa máquina, que era uma máquina padrão, né, um Core i3, né, que a ideia era trabalhar com Core i3, né, ele deu um show aí de 46 quadros por segundo, com 10 bots, né, de grande conjunto de malhas com várias animações, né? Então, o Ogre, em alguns casos, né, como esse eu falei, né, você tem um conjunto maior, ele vai ser mais interessante. Mas, né, a ideia era testar se o algoritmo dava certo. Uma outra informação que é importante quando você coloca esses bots, né, com essa característica, né, de avaliar o processamento, é o tamanho das texturas que nós temos. Bom, as texturas, elas, só lembrando, né, os objetos são carregados apenas malhas, né? As malhas são, na verdade, é um arquivo texto contendo os pontos, os vértices, no qual é possível traçar primitivas. Tá? Primitivas são linhas, círculos, retângulos, quadrados, cubos, são primitivas gráficas. Em cima dessas primitivas gráficas, nós colocamos, né, nós chapeamos elas, nós cobrimos elas com texturas. E essas texturas podem ser bidimensionais, tá? Unidimensional é quando ela é uma textura única, né? Ela é uma mesma cor para toda a minha modelagem. Quando ela é bidimensional, ela tem partes da textura que vão para certas angulações ou certas faces da minha imagem. E quando ela é tridimensional, ela possui um conjunto de desenhos lá, vamos chamar de tiles, né? Tiles são pedaços da imagem, né? Ou talhão da imagem, né? Talhão da imagem, o termo, a tradução certa ficaria como talhão, igual lá da agronomia, né? O talho, né? O pedaço do campo. Mas seria mais ou menos o talho da imagem de textura, né? E aí você podemos ter na imagem de textura uma cor diferente para a mão, para o braço, para a arma, para o capacete, pode ter N pontos ali, e nós temos que fazer o map tile, né, que é o mapeamento desse talhão, para poder incorporar ao seu objeto de malha. Então isso, a ferramenta, ela tem que promover isso. Normalmente eles colocam essa incorporação tanto da textura quanto da estrutura de malhas no carregamento do seu programa, tá? Então, o loading, aquele load lá, ele demora exatamente por causa disso, porque tem que ter certeza que todas as informações estão carregadas na memória. Entretanto, entre uma fase e outra, essas estruturas têm que ser mudadas. Então, o loading tem que se acontecer durante muitas e muitas fases ali. E não é só o problema do loading, eu tenho loading e tenho o unload, ou né, o free, né, a liberação da memória dessas estruturas colocadas ali. E aí eu faço uma lembrança aí, lembro, pessoal, quando vocês estavam estudando lá estrutura de dados, lá no início lá da computação, no segundo, terceiro semestre, tinha estrutura de dados, tinha estrutura de pilha, fila, lembra daquilo lá? Pois é. Lembra daquela parte da árvore binária, algoritmos de busca e tudo? Isso aí, a gente, naquele contexto, a gente não usa tanto, mas no contexto de jogos, né, nós utilizamos muito as pilhas e muitos as árvores binárias, tá?
para a gente poder carregar a estrutura. Onde é que vem as árvores? Não vou chamar nem de árvore binária, vou chamar de árvore enária, tá? A árvore enária, ou também grafo de árvore, né? O grafo, é utilizado tanto para o controle da cena, o grafo da cena, tá? E também é utilizado também como grafo de memória, para saber quais são os objetos que eu tenho que descarregar da minha interface. Outra característica, né, são as texturas específicas, né? Você vai trabalhar numa textura com 32, né, 16, 64 bits, efeitos dessa textura, né, o anti-aliasing, né, o anti-cisilhamento, as técnicas de anti-aliasing, né, que você tem. Quanto mais zoom você dá na imagem, mais pictórica, né, mais quadradinho ele fica. Então, a sua engine é capaz de trabalhar até que ponto o zoom, né? Como eu falei, né, os bitmaps, multitexturas, efeitos que são utilizados, tamanho máximo. Ah, isso aqui é um saco, desculpa, isso aqui é horrível. Gente, tamanho máximo de textura é complicado. A maioria dos game engine limita a 1 mega tamanho de textura. Fala assim, mas 1 mega dá para você colocar bastante coisa na textura? Dá para colocar tranquilo. Mas se for uma textura de uma casa, de um objeto de casa, e você vai ter que, como é que você vai fazer? Você tem que fazer separado, casa por casa, elemento por elemento, prédio por prédio. Então você vai ter que carregar várias texturas e existem ferramentas que limitam a quantidade de texturas, tá? Transparência, né? É possível ter nessa textura efeitos de transparência, né? E aqui, né? Falando em desempenho, claro, né? Os lights e shaders, né? Sombras, né? As luzes, eu tenho um foco de luz, múltiplos focos de luzes, porque eu vou ter a contrapartida que é a sombra, que é o que? A abstração da luz. Então, quanto mais real eu quero o meu game, eu tenho que ter efeitos de luz e eu tenho que ter efeitos de sombra. Então esses efeitos aqui, eles podem ser com luz estática ou luz dinâmica, ou seja, estática está lá colocado numa certa altura e não muda aquela posição da luz e só muda os objetos de cena. A luz dinâmica significa que eu posso colocar vários pontos de luz, vários spots de luz, e eu posso mudar o foco dessa luz à medida que eu mude o foco da visualização da minha câmera, né? E eu posso também criar os light maps, né? Um conjunto de estruturas que facilitam a visualização, né? Enxergar, na verdade, é a acuidade, né? Você pode criar uma acuidade visual, ou seja, colocar pontos de luz para que ilumine melhor o ambiente, né? Light maps, né? Estruturas de mapas. Imagina que você está numa caverna e aí você precisa de que dentro dessa caverna, o avatar está passeando dentro dessa caverna, você precisa de pontos de luzes, por tochas, por elementos, né, brilhantes, que dê efeitos de luzes. Então você não tem apenas um efeito do fogo, da partícula do fogo, você tem que aquela partícula do fogo incide em luz em algum canto, né, em algum ponto da tela. Então você tem que colocar esse mapa de luzes. E também, né, a questão da radiosidade ou a reflexão da luz, né? Você tem uma luz que está sendo incidida em cima de um objeto e esse objeto reflete parte dessa luz. Como eu falei, né, o networking, né, a comunicação de dados é importante, né? Qual é o stream de comunicação que você está utilizando? Está utilizando o stream da própria rede, está utilizando como esse stream que eu estou fazendo aqui, estou criando uma apresentação com o meu vídeo, protocolo de segurança, como é que eu vou estar realmente trabalhando, né, a minha comunicação de dados entre os meus peers, né, os meus pontos dentro da minha rede. Se a minha comunicação da rede é do tipo estrela, é do tipo token ring, é do tipo peer-to-peer, né? E porque isso vai definir se eu vou suportar multiples players, né, jogadores múltiplos, defina a quantidade. Se ele está dentro de um massive player, né, estou colocando isso na internet, estou colocando lá
50, 100 mil serviços, né? É uma quantidade imensa, então eu vou ter que trabalhar com questão de não só a questão da segurança da aplicação, né? Para evitar o DDoS, o Denial of Service, né? A queda do serviço, a queda do seu servidor de jogo, mas sim para evitar que haja trapaças no meio do jogo, né? Que a pessoa por um código um código em uma linguagem de programação possa lá e tente detonar com o seu jogo sendo né, um jogo massivo, né? E se você está utilizando um protocolo de comunicação, como falei, né? Se você está utilizando o TCP, você está pensando em qualidade da informação. E já o UDP, você pensa mais em velocidade, né? Ver os pontos que são mais interessantes e vocês vão estar discutindo isso na disciplina de programação multiplayer. Agora nós temos que falar sobre a física, e a física dentro de um jogo é uma coisa que não é tão trivial assim, né? Porque nós temos objetos, personagens, a detecção de colisão, até aqui 99,9% dos game engines fazem poucas diferenças. A grande sacada é aqui, ó, simulação de fluidos, voo e mergulho. Nem todas os game engines produzem isso, tá? Mesmo você colocando assets, mesmo você colocando elementos, a simulação da água é uma coisa muito complicada, porque não é só a água, eu tenho as correntes, eu tenho o efeito de tocar na água, ela fica aquele negócio, né? Imagina, você jogou uma pedra na água, então jogou uma pedra na água, ele bateu a pedra, aí vai ter que fazer a repicagem, né? Ele ficou quicando a pedrinha 3 vezes, 4 vezes, coisas, né, que todo mundo já fez, pegou, jogou uma pedra no lago, né? Só para ver ela quicar. Aquele efeito tem que ser tratado para deixar o nosso simulador muito mais real. Não só a questão de jogar uma pedra na água, mas imagine um simulador um simulador de um submarino, por exemplo, ou um simulador de um fluido. Por exemplo, né, nós estamos aqui tentando simular o coração batendo vivo. A gente consegue simular o objeto parado, mas fazer a simulação do coração em tempo real envolve uma dinâmica de fluidos muito complexa. E não existe ferramenta que faça isso, né? A gente fez uma seleção, procuramos algumas ferramentas no mercado e nenhuma delas faz isso. E por que isso é tão importante, né? Porque é onde se encontra hoje o boom, né, das pesquisas em cima de simulação de órgãos humanos. A gente consegue fazer os órgãos humanos perfeitos, modelados, mas estáticos. Fazer eles vivos, trafegando no meio das veias sangue, trafegando fluidos, né? O sangue é um fluido, mas além do sangue eu tenho, né, o hemoblasto, eu tenho o líquido de água dentro do sangue, eu tenho além do sangue eu posso ter secreções que têm pesos, tem larguras, tem uma dinâmica de fluido diferente da água. Então eu tenho que trabalhar isso e isso não é tão trivial. Eu posso colocar, por exemplo, utilizar um asset, né, para simular a água, mas para um asset para sangue não tem, um asset para pus não tem. Então eu tenho que um fluido hemorrágico, né? Por exemplo, cortou a veia, né, do paciente, eu tenho que simular que aquela veia está jorrando sangue. Não existe um exclusivo para isso, né? Porque é muito específico. Então, esse tipo de simulação, nem todos os mecanismos, né, os game engines podem nos fornecer, né? Propriedades físicas do tipo gravidade, inércia, atrito, a maioria deles né? Agora, nossa, isso aqui tá errado, isso aqui não é massa, essa massa aqui, quem que escreveu isso aqui, né? Não é maçã, é a massa. Ô, professor, tá errado isso aí, vou corrigir esse slide.
é a massa com dois S's, né? A massa, o atrito, né? O volume de massa tem que ser alterado, tá? E, né, eu tenho deformações de objetos duros, por exemplo, uma parede, e tenho objetos moles, por exemplo, o seu braço. O seu braço é um objeto mole, mas não é tão mole assim. Então, e o objeto, o corpo humano, de homem e mulher, também muda diferencialmente. Imagine você trabalhando com uma gelatina, né? Então, a gelatina, quando você bate na gelatina, ela treme, né? Então, esse ele ao mesmo tempo, se você utilizar uma gelatina mais espessa, ela não treme tanto. Então, eu tenho que trabalhar com objetos híbridos e objetos elásticos. Né? Objeto elástico, né, é aquela composição de esticar e voltar ao estado natural. Entretanto, quanto mais você estica, quanto mais você faz a força de expansão, com o tempo, com a utilização, menor ele fica. Né? Então, essa representação, por exemplo, pode ser utilizado quando você vai fazer uma catapulta. A catapulta que você usou uma vez, ele fez, né, jogou de uma maneira com uma certa força. Quando você está utilizando ela por várias vezes, ele não pode repetir a mesma ação. Então, o que acontece? A gente está transferindo, entre aspas, o cansaço, o burnout, né, que é o sistema de você queimar todos os recursos, né, o burnout, do mecanismo elástico para o mecanismo virtual. E agora, já praticamente chegando ao fim da nossa aula, vou falar um pouquinho sobre os efeitos de som, né, de música que nós temos que procurar dentro dos nossos game engines. Se nós estamos procurando som, nós primeiros vamos procurar o som natural. Quanto mais natural, mais ambientado for, melhor. Mas ele pode ser um som 2D, um MP3, ou pode ser um 3D. Né? E esse efeito de 3D impacta na memória do seu Game Engine, porque ele vai utilizar um canal chamado canal Dolby, né? Aquele do cinema, aquele do cinema, aquele que dá aquele surround, né? Que parece que está em todo lugar, que você está dentro do filme, né? São efeitos especiais, né? Arquivos X, né? Arquivo X, né, que são os arquivos de efeitos especiais, né, tiros, né, explosões, então você pode guardar tudo ali dentro. E existem algumas plataformas que, por eu vou dar um exemplo agora do Age of Empires, que você consegue trabalhar o TTS. O que é o TTS? É o Text to Speech. E aí, de acordo, o que é o text-to-speech? É você ter o texto e o texto ser convertido para fala. Aí, de acordo com a linguagem, né, que está o sistema operacional, ele usufrui do mecanismo de síntese de fala, né, do síntese de fala, que facilita a migração para vários idiomas. Né? Tá, idioma português, tá, idioma chinês, ele vai lá e traduz não, ele utiliza na linguagem, né, do idioma que está. E também tem a questão do speech, né, speech recognition, onde você pode utilizar técnicas de reconhecimento de comando e controle, né? Mais uma vez, vou utilizar o exemplo lá do Age of Paris, que tem um reconhecimento de fala embutido. Você pode ligar ele e você dá o comando para a interface executa. Né? Dictation e speech é quase a mesma coisa. A diferença é que o dictation é o ditado livre, né? Você fala e ele traduz tudo que você fala em texto, né? Para ser comunicado entre uma unidade e outra, um peer-to-peer. Que é muito mais fácil você ter um ditado, um conjunto de palavras que foram traduzidas e transmitir essas palavras do que você transmitir um canal de voz, né? Porque aí você está transmitindo um VoIP, né? Quando você trabalha com VoIP, né, o voz sobre IP, você pesa a sua rede. Pesando a sua rede, o seu tempo de renderização também torna-se maior, né? O som na rede, né? O som na rede você pode ter um som compartilhado. Tem vantagens e desvantagens. Não vamos entrar nesse mérito agora, né? O nosso conceito de som, ele é o conceito de som síncrono e assíncrono, ou dito como multimídia e não multimídia.
né? A ideia de transmissão multimídia significa que ao mesmo tempo vários peers têm que estar ouvindo a mesma parte da música, a mesma parte do efeito, né? A mesma parte da comunicação. E no nosso último slide de aula, né, nós vamos ver agora sobre os efeitos especiais. As características desses efeitos especiais dentro dos game engines. Correção de cor, né? Você tem uma luz que bate no seu avatar, e esse avatar é azul, e ele vai refletir a luz do sol, que é azul com amarelo, vai ter refletir um efeito mais esverdeado. Então, nós temos que computar isso também. Mapeamento do ambiente, né? Até onde eu estou vendo o ambiente, se esse ambiente tem névoa, se tem fogo, se tem fumaça, se tem espelhamento, se eu tenho efeitos de partículas do tipo explosões, né? Se essas explosões impactam no que o seu avatar está fazendo, se eu vou ter transferência de portais entre uma fase e outra, se eu vou ter projetores, imagens, eu vou ter projetores de luz, vou ter projetores holográficos dentro do meu jogo. Eu tenho que pensar nisso, não pode ser só simplesmente um desenho, né? Tem que ter a realidade, né? E uma das realidades que estamos mais acostumados são os skyboxes. Por que o skybox é o mais acostumado e todos têm? Né? O skybox e a névoa, né? Esses dois aqui, ó, o fog, são que 90%, 99,9% dos game engines possuem. Porque eles são parados, são padrões, não tem como você mudar, né? Espelhamentos você já consegue ter em algumas ferramentas, né? Que usufruem de características do OpenGL, né? Então, o espelhamento é uma característica comum, né? Agora, efeitos, por exemplo, aqui eu acompanhei o pessoal desenvolvendo um jogo para o mundo canibal, e eles estavam desenvolvendo o jogo, e no meio desse jogo tinha nuvens, tinha raios, trovões, sol, e eles estavam utilizando, no meio da história, né? Então eles estavam utilizando o Game Maker. Então, para encontrar, né, aqui vem a questão do suporte, né? Encontrou um tutorial que falasse do uso de chuva dentro do Game Maker, e depois eles entraram em contato com os revendedores do Game Maker e foram atrás e conseguiram saber que, ó, além do chuva, eles conseguem colocar o brilho do sol, fazer o sunshine, né, colocar raios de sol em certos momentos, né, consegue fazer a combinação de chuva, de nuvens, né, e essas nuvens ficarem, né, utilizando aqui a névoa, né, ficarem da cor branca para uma tonalidade mais cinza, para ficar mais escura e dar todo aquele clima de chuva. Nossa, ficou excelente a simulação de clima, você entendeu? Só que quando era executado, né, pesou a máquina. Então ficou muito real, porém ficou muito pesado. O que acontece? Em máquinas muito leves, em máquinas mais antigas, né, se não tem pelo menos 4 GB de memória, o jogo não vai funcionar tão bem. Então, o que eles fizeram para suportar isso? Porque eles não queriam perder esses efeitos. Eles fizeram uma análise primeiro para saber se aquela máquina suporta esses efeitos de clima. Né? Então ele verifica a quantidade de memória. Se a quantidade de memória da máquina e a quantidade de memória da placa de vídeo for inferior, somadas a 2 MB, eles tiram os efeitos de combinação de nuvens e tiram os efeitos de brilho de sol. Deixa esses efeitos apenas como luzes. Né? E aí eles utilizam a correção da cor como elemento para facilitar a combinação das nuvens. Então eles limparam a interface. Se tem bastante memória, eles foram lá e utilizam o padrão normal. E por última característica que eu vou falar é o efeito de terreno. Se o meu terreno é plano, ele é um shape, ele é uma estrutura primitiva. Mas se ele é acidentado, se ele é montanhoso, então eu tenho que computar esse meu terreno.
tá? Ah, mas lá no Unity é fácil, você pega, levanta o terreno, remodela o terreno e a pessoa pode utilizar aquilo. No Unity, no Unreal, tranquilo, que são modeladores também. Mas vamos pensar em outras ferramentas, né? No Panda 3D, você tem que carregar, por exemplo, no Panda 3D, você tem que carregar um mapa do seu terreno. E nesse mapa ele é um conjunto de instruções, né, em arquivo texto, dizendo que tipo em que ponto desse mapa tem certos acidentes ou certos relevos dentro desse mapa, né? Esse mapa de terreno. E aí o que acontece? Tamanho, estruturas de casas, de construções que você coloca dentro desse terreno acompanham o nível, né, o nível desse terreno. Você não pode fazer um terreno montanhoso e colocar uma casa, né, nesse terreno montanhoso, e nesse terreno que é irregular a casa vai ficar flutuando no terreno. Ele tem que colocar, encaixar bem no terreno, né, sem parecer que ele é virtual, né? Quanto mais real, maior a computação, melhor é o efeito e melhor é a acreditação do usuário do seu jogo. E aí, para que isso aconteça, a gente usa tamanho e deformidade. Então você tem que ter ao seu terreno uma característica. Eu posso deformá-lo na minha ferramenta, eu posso texturizá-lo, posso utilizar texturas dentro da minha ferramenta. Se sim, eu vou ter algumas vantagens. Se não, quais são as desvantagens principais? Então, pessoal, para a gente encerrar definitivamente o nosso módulo, tá, de ferramentas de jogos, vocês vão fazer um exercício. Tá? Nesse exercício vocês vão ter um conjunto de bibliotecas que vocês vão estar estudando. E aí você vai mostrar o seguinte, tá? Você vai montar para mim, tá? Você vai montar um vídeo mostrando o seu trabalho inteiro, com código funcionando, com os testes, da maneira que você quiser. Tá? O que é importante é você mostrar como que instala, os efeitos de iluminação que tem na ferramenta, adicionar um som, uma música qualquer nessa ferramenta, importar um objeto 3D com malha ou textura e fazer o tratamento de colisão. Tá? Isso aqui é a sua atividade. Você fazendo um exemplozinho que existe nos manuais, fazendo ele funcionar e mostrando que é você que usou, você que pesquisou e fez lá, tá? Você conseguiu a sua nota sua nota final dessa disciplina, tá? Então você vai mostrar um vídeo mostrando todo o seu trabalho e um documento em PDF ou em Word mostrando passo a passo que você fez para cada uma dessas configurações aqui. Quais são as engines que vocês vão trabalhar, tá? Para facilitar, o que eu fiz? Eu sorteei o nome dos alunos e o nome das ferramentas, tá? Então você vai ter lá, o André vai fazer sobre o CUDO, né? O André Felipe, né? O André Felipe vai fazer sobre o CUDO, o André Zega vai falar sobre o Dex Studio, né? O Diogo vai falar para o NeoAxis, o Ednei vai falar sobre o Torque 3D, o Lincoln sobre o Panda 3D, a Luiz sobre o Crystal Space, o Marcelo sobre True Vision, né? O Marcos vai falar sobre o Unreal Engine, o Murilo vai falar sobre a Elite, né? O Rafael sobre, né, o RPG Toolkit, o Rodolfo vai falar sobre o Adventure Game Studio, a Rosiane, né, vai falar sobre o Blitz Basic 3D, o Saulo vai falar sobre o Crytek, a CryEngine, né, CryEngine, o Thiago vai falar sobre o JMonkey, né, JMonkey Engine, o Vinícius vai falar sobre o Mugen, né? O Mugen, que é um negócio muito legal, tá pegando bastante corpo. O Elder vai falar também sobre o Word 3D. E o Maurício, né? O Maurício vai falar sobre o G3D. E esse G3D aqui é um negócio interessante para quem gosta de programação de jogos online, tá? Tá, ele é bem fácil, bem gostosinho de mexer. Todos esses são tranquilos, não tem dificuldade não, tá? Todos eles têm manuais disponíveis na internet e vocês vão ter um prazinho aí para vocês fazerem, tá? Durante essas férias aí, que é nosso final de ano começa, tá? Nós vamos estar encerrando, né, esse ano e até a próxima disciplina que vocês vão ter, que são programação de jogos, tá? E
Até lá vocês vão ter mais ou menos uns 2 a 3 meses. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tem várias bibliografias disponíveis para vocês acessarem. Todas são em inglês, não tem como fugir. Mas a grande sacada é que vocês consigam depois buscarem informações em site, fóruns e consiga produzir um material legal também, tá? Gente, queria deixar o meu grande agradecimento a vocês estarem ouvindo essa aula, tá? Não é fácil estar aqui, não é fácil nesse dia 20 vocês estarem acessando, né, de qualquer lugar que vocês estejam aí, né, acessando e tendo disponibilidade de ficar praticamente 1 hora e meia assistindo um vídeo, né? Tá certo que eu não sou uma pessoa muito bonita, que eu não sou um ator da Global, mas eu tentei fazer o máximo para que vocês consigam sem pegar, né, conseguissem pegar a ideia de como você vai selecionar uma ferramenta de trabalho, tá? Uma ferramenta para o Game Engine seu, né? Uma ferramenta de Game Engine. E gostaria de deixar com vocês, tá? Todo o meu carinho, todo o meu apreço por cada um de vocês, porque fazer um curso como vocês estão fazendo, à distância e presencial, vindo para cá, vindo para Cornell, não é fácil, tá? Eu parabenizo vocês pela coragem e principalmente louvo a Deus, louvo vocês também pelo despreendimento que vocês tiveram durante esse semestre que passou, o segundo semestre de 2014, e também peço a Deus que levem vocês e tragam vocês sempre em segurança aqui. Nesse Natal, né, o meu presente para vocês, tá, vai ser, né, vocês já receberam, aliás, já receberam esse presente de Natal. O professor Alexandre Pascoal deve ter já entregue para vocês as bolsas do curso, né? As bolsas do curso, nós conseguimos fazer a bolsa, que eu acho que é melhor do que a camiseta, melhor do que um adesivo e tal. Como ainda nós não temos logo, né? Como nós não temos logo, eu não coloquei logo nenhum na bolsa, mas a ideia é que à medida que vocês vão evoluindo, vão trabalhando com isso, vocês podem criar um logo e a gente nos próximos modelos de bolsa ou de camiseta a gente faça alguma coisa desse tipo. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos nesse final de ano. Amém.